Olá! Hoje damos início aos vídeos sobre Idade Média. Sim, um período que acontece apenas na história europeia, mas que é repleto de coisas importantes que inclusive vão influenciar aqui no Brasil quando os portugueses vierem para cá. Então, se liga que a Idade Média é importante para a gente entender, sim. E hoje a gente vai falar do início dessa Idade Média, dos francos, um povo germânico muito importante aqui pra gente. Então já fica ligado, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Vem história. Os francos era um povo germânico que habitou ali as regiões da Baixo e Médio do rio Reno na França a partir do século III. Os dois principais grupos dentre os francos eram os sálios e os ripuários, que exerciam uma certa dominância entre os outros povos dentro dos francos. Os francos já eram mencionados desde o século III como grandes e poderosos inimigos de Roma, que já ficavam ali no norte da região da Gália, para quem não sabe, onde hoje é a França. Eles eram considerados grandes guerreiros, e não só o exército, mas também os seus navios. Os sálios eram excelentes guerreiros navais. Já os ripuários eram dominantes na arte da guerra terrestre. Ao final do século III, alguns francos se juntaram aos saxões para dominar rotas de navegação entre a Grã-Bretanha e a Gália. O imperador romano Maximiliano sofreu tanta pressão que acabou assinando um acordo que permitia a presença de francos dentro do exército romano. Já no século IV, boa parte do contingente do exército romano na Gália era de francos, soldados francos. E a partir então do século V, com as invasões dos povos germânicos ao Império Romano, os francos se aproveitaram que já tinha uma boa base ali na região e terminaram de dominar a Gália. Esse domínio, essa guerra, foi sob a liderança de Childerico. Childerico já fazia parte da dinastia Merovingia, o seu pai era o Meroveu. Porém, foi sobre a liderança de Clovis, filho então do Childerico, que a conquista da Gália foi efetivada. Clovis subiu ao trono em 481 com apenas 15 anos de idade e consolidou a dinastia Merovingia, que vai perdurar aí dominando a região por pelo menos 200 anos. Quando Clovis subiu ao poder e terminou de conquistar a região ali da Gália, formando o Reino Franco pela primeira vez, aí com o fim do Império Romano do Ocidente, eles eram pagãos, ou seja, eles eram politeístas. Foi o Clovis que se converteu ao cristianismo, mas ele não se converteu assim porque ele quis só de graça. Na verdade, ele buscava uma forma de legitimar o seu poder ali na região e ser aceito pelos galeses e romanos, que, claro, sobreviveram aí durante as invasões dos povos germânicos. Ele precisava de uma legitimidade e ele encontrou ali na Igreja Católica, na fé ali dos cristãos que já existiam, uma forma de se legitimizar. Dessa forma, Clovis foi coroado pela Igreja Católica e se tornou um rei cristão. Porém, não é porque ele se tornou cristão que os aspectos da cultura dos francos, dos povos germânicos, simplesmente desapareceu. Não, a gente vai ver uma mescla e uma grande influência dessa cultura e dos costumes dos francos ali na região onde hoje é a França. Os francos mantiveram bastante das manufaturas romanas e germânicas, também bastante da arte e da arquitetura desses dois povos. Porém, com a morte de Clovis, o reino foi dividido entre seus 4 filhos. E isso foi gerando
um enfraquecimento da dinastia merovingia. Foi só em 628 que Dagoberto se consolidou como um único rei ali da região. Porém, isso deu início a uma fase chamada de reis indolentes, que eram reis meio que incapazes de manter ali o seu poder e a sua influência. Foi neste momento que surgiram os mordomos do palácio ou mordomos do paço. Esses caras eram responsáveis pelo controle do Estado e do exército, ou seja, acabavam tendo às vezes mais influência que o próprio rei. Foi assim que um vassalo bastante poderoso chamado Carlos Martel, que viveu de 715 a 741, se tornou mordomo do paço e ganhou muita fama e influência graças às suas vitórias militares. Ele derrotou os visigodos no ano de 711 e em 732 ele derrotou os árabes. E assim ele vai consolidar a sua influência. Porém, ele não consegue se tornar rei. Quem vai se tornar rei, dando um golpe então na dinastia merovingia, vai ser o seu filho, um cara chamado Pepino o Breve. Guarda esse nome. Eu sei que parece meio diferente, mas esse cara foi importantíssimo, porque ele vai se tornar o primeiro rei da dinastia carolíngia. Esse golpe aconteceu no ano de 751, com as bênçãos do Papa da época, o Zacarias. Mas, para poder ser coroado rei legítimo, o Papa fez uma proposta, um acordo com o Pepino Breve. Sim, a Igreja Católica estava tendo problemas lá na Península Itálica com os lombardos. Então, ele vai pedir para o Pepino Breve para expulsar os lombardos da Península Itálica. E é lógico que ele vai aceitar esse acordo. Então, o Pepino Breve vai lá com o seu exército, expulsa os lombardos da Península Itálica e retoma então as terras e a região para a Igreja Católica. E ainda de quebra, ele vai doar algumas terras ali para a Igreja. As terras que hoje é o Vaticano. É isso mesmo, foi doação do Pepino Breve para a Igreja Católica. E em troca, ele ganhou uma coroa na sua cabeça pelas mãos do Papa. O Pepino Breve reunificou os reinos separados ali dos francos em um único só e expandiu também o território. Pepino Breve faleceu no ano de 768 e os seus filhos estavam disputando o poder. Seus filhos eram Carlomano e Carlos Magno. Carlos Magno faleceu no ano de 771 e a partir daí então Carlos Magno se consolidou rei da dinastia carolíngia. Ele expandiu o território para regiões da Germânia, do norte da Itália e também da Espanha. Carlos Magno foi coroado rei no Natal do ano de 800 pelo Papa Leão III. Ele ganhou o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico. Importante. O Carlos Magno, além de incentivar o renascimento artístico dentro do seu império e expandir o território, ele também inovou a administração desses territórios, porque o império ficou muito grande e aí ficava difícil defender com o seu exército tudo sozinho. Então ele criou 3 tipos diferentes de territórios: as marcas, os ducados e os condados. E cada uma delas tem uma função diferente. As marcas ficavam em regiões fronteiriças e, portanto, tinham a obrigação de ter um exército para defender então as fronteiras do império. Já os ducados não eram tanto na região fronteiriça, mas ficavam próximos, também tinham que ter um exército, só que já menor, fazer produção, claro, de alimentos, para ajudar a defender as fronteiras caso fosse necessário. E os condados eram regiões mais ali do miolo, né, do meio do império, e esses precisavam então fazer a produção
de alimentos e entre outras coisas. Essas terras foram doadas a pessoas de confiança do Carlos Magno, que com o tempo adquiriram o direito hereditário dessas terras e também tinham o direito de cobrar impostos das pessoas que viviam nessas terras para que eles pudessem, então, manter o exército, manter as produções, etc. O que é legal e interessante é que, como eles ganharam esse direito hereditário das terras, com o tempo, os donos dessas terras eram chamados pelo tipo de território que eles tinham, criando então uma nova classe social, a nobreza. E esses nobres então ganharam o título de marqueses, duques e condes. Agora você sabe de onde vêm esses nomes. No ano 814, Carlos Magno faleceu e o seu império passou para o seu filho, Luís o Piedoso, que não tinha tanta habilidade ali para governar igual Carlos Magno. Com a morte de Luís o Piedoso, no ano de 840, os seus 3 filhos, ou seja, os netos do Carlos Magno, começaram a disputar a coroa. Eram eles o Lotário, o Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Eles não conseguiram entrar num acordo e eles acabaram dividindo o reino em 3. Ocorreu no ano de 843 através da assinatura do Tratado de Verdun. Essa divisão enfraqueceu os reinos então ali carolíngios, que começaram a sofrer invasões a partir do século IX. Essas invasões eram dos vikings, dos normandos e dos húngaros. E a partir daí, então, a população passou a confiar mais nos nobres do que nesses próprios reis para protegê-los. E eles foram buscar, então, essa proteção desses nobres nesse contexto aí de invasões. E os reis foram perdendo, então, a sua influência e o poder, então, foi se descentralizando. E é a partir daí, então, que o reino carolíngio chega ao seu fim e a gente vai ter o início do que a gente vai chamar de feudalismo. Mas isso é tema para outro vídeo. Espero que você tenha gostado de conhecer os francos. Já curte o vídeo, se inscreve no canal para você não perder mais nada sobre a Idade Média. Fica ligado. Beijos e tchau!